Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar de Byung-Chul Han. O tema que eu quero abordar hoje é desfazer o tempo, né? Então, Byung-Chul Han é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde os 22. Então ele já está mais tempo na Alemanha do que na Coreia. Ele é um filósofo que produz ensaios sobre temas da atualidade. Hoje eu vou continuar falando, inclusive, né, do livro O Aroma do Tempo, um ensaio sobre a arte de demorar-se. É um livro publicado em 2009 na Alemanha. Em 2015 ele foi traduzido na Europa, né, para a língua espanhola, mas ainda não tem tradução para o português. Tá? Eu vou destacar então alguns elementos do primeiro capítulo, cujo título é Destempo. Né? Talvez desfazer o tempo, ou ausência de tempo, alguma coisa assim. Né? Tá estranho, mas isso é uma tradução do do termo que ele utiliza. Então eu vou abordar três aspectos, né? E o primeiro deles vivemos na atualidade a incapacidade de concluir as coisas. Ele diz, a aceleração atual tem como causa a incapacidade generalizada para acabar e concluir. Né? Então, as pessoas não começam uma coisa, terminam, depois vão para outra coisa, terminam e vão para outra. O que as pessoas fazem? Várias coisas ao mesmo tempo, muitas vezes sem concluir nenhuma delas. Né? Bom, eu mesmo às vezes faço isso. Né? Eu atualmente uso um dispositivo eletrônico, né, de leitura de livro. Estou usando um dispositivo portátil para ler e às vezes eu começo a ler um livro, eu leio dois ao mesmo tempo, mas normalmente eu concluo os livros. Né? Então às vezes está muito cansativo, ou sei lá, eu estou lendo um livro de poesia. É difícil ler um livro de poesia do início ao fim, se ele é muito grande. Né? Então, eu leio um livro de poesia e um livro de filosofia, vou alternando. Né? Mas normalmente eu concluo, na maioria das vezes eu concluo. A questão é que as pessoas vão de uma coisa para outra, para outra, para outra, para outra, sem concluir nada. Eu acho que é isso que ele está criticando, essa aceleração que leva à inconclusão, ou à incapacidade de concluir as coisas. Né? É muito importante começar e terminar algo, né? Para começar a fazer outra coisa. Né? Em segundo lugar, ele fala então da velocidade do tempo. Né? Hoje em dia, as coisas ligadas à temporalidade envelhecem muito mais rápido do que antes. Os carros, por exemplo, de 50, 100 anos atrás, duravam mais do que os carros da atualidade. E os carros da atualidade são feitos por um material que se estraga muito mais rápido. Por isso eles duram menos tempo. Né? E isso é proposital, né? Para que o consumo fique se alimentando o tempo todo. Né? Não é isso? Então, não é à toa que as coisas no passado não tão distante, né, duravam ou durassem muito mais do que elas duram na atualidade. E ele diz ainda, continuando a citação, se convertem em passado no mesmo instante em que são produzidos e deste modo deixam de chamar a atenção. O presente se reduz a picos de atualidade e já não duram. Né? Então é isso. Né? Vamos pensar, você compra um carro e depois de um ano você precisa trocar esse carro, seja porque ele já começa a ter um potencial para dar problema, seja porque ele já começa a se degradar, a se estragar, e isso é proposital para que o consumo infinito seja gerado. E por fim ele fala então de tempo desorientado. Né? Ele fala assim, a duração vazia é um tempo desarticulado, desorientado. Nela, nem o antes e nem o depois são relevantes. Não há lembranças nem esperança. Quer dizer, o que você tem? Você tem o tempo presente,
mas não no sentido positivo, que, por exemplo, se diz muitas vezes no campo religioso, né, de que o seu foco não deve estar nem no futuro, nem no passado, você deve viver o presente. Ele está dizendo, olha, simplesmente o passado deixou de existir, o futuro também. Significa que as pessoas não conseguem mais se recordar, ou seja, elas não têm nenhuma conexão com a história familiar, com a história do seu país, né? Mas elas também não têm esperança, elas não têm nenhuma expectativa em relação ao futuro. Isso deixa o tempo completamente desorientado, né? Se não há passado, se não há expectativa de futuro, as pessoas estão no presente e elas estão completamente desorientadas, né? Vamos lembrar que uma das teses que se defendia pelos historiadores de algumas décadas para trás é que a história podia, né, o estudo da história, agora entendendo a história como historiografia, como produção profissional de conhecimento acerca do passado, produz uma orientação para o presente das pessoas, né? E a experiência também do passado permite criar uma expectativa ou uma perspectiva em relação ao futuro. Como isso não existe, as pessoas então estão desorientadas, né? O tempo fica desorientado. Ele diz, ó, o tempo de vida já não se estrutura em cortes, em finais, em umbrais, em transições, né? As pessoas se apressam, né, de um presente a outro. Assim é como envelhecer-se sem ter se tornado adulto, sem ter amadurecido, sem nunca ter amadurecido, né? Então, esse deslocamento para cá, para lá, essa pressa, isso tudo cria um problema muito sério, uma desorientação, de acordo com Byung-Chul Han, né? Aí a gente percebe aqui nessa passagem que ele está dizendo, olha, é importante que existam cortes, é importante que existam finais, né? Finalizações, conclusões, é necessário que existam os umbrais, né? Os ritos de passagem, é necessário que existam as transições, né? Então cada coisa que é feita, ela deve ser celebrada, ela deve ser não só apenas experimentada, mas ela deve ser ritualizada, o seu fim deve ser ritualizado, para que a pessoa possa realizar, né, possa tomar ciência de que ela terminou algo, para ela começar uma nova coisa, né? Então isso é muito importante para que a gente não fique nessa coisa de para cá, para lá, faz uma coisa, faz outra, não conclui nada, não termina nada, não chega ao fim de nada, e para que a gente não fique aí correndo atrás das coisas de forma enlouquecida. Tá bom? Nós vamos então esmiuçar ainda esse livro, vamos tratar de outras questões, né? Eu espero que eu possa com isso ajudar você a compreender esse livro, tá bom? Eu vou dar alguns créditos então. Eu estou com uma camiseta com um desenho feito pelo meu irmão, que é um exímio desenhista, e vocês estão observando aqui que nós temos uma Wandinha feita de crochê pela minha filha, tá bom? Se você gosta desse tipo de objeto, você pode, através aí da comunicação que é possível abaixo dos vídeos no YouTube, você pode dizer que você quer fazer uma encomenda. Eu coloco aí o endereço do Instagram dela para que você possa fazer contato com ela e fazer uma encomenda, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.